Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Eric Marques e hoje nós vamos resolver uma questão que veio para o concurso de fuzileiros navais. Vamos lá? Para a confecção de máscaras para proteção contra a Covid-19, uma pequena empresa possui 4 funcionários que produzem 100 máscaras em 3 horas. Pretendendo-se produzir o dobro de máscaras, contratando 2 funcionários e mantendo-se o mesmo ritmo de produção, quanto tempo será gasto? Pessoal, nós temos aqui um caso clássico de regra de 3 composta. E para isso, eu vou passar um script para vocês para facilitar e vocês conseguirem resolver bem rapidamente esse tipo de questão. Aplica ele e você sempre vai conseguir resolver. Beleza? Vamos voltar. Bom, o primeiro passo que você tem que fazer é separar desta maneira aqui, ó. Vamos lá. Informação número 2. E logo abaixo você coloca a informação número 1. Beleza? Aí você vai ter que fazer mais o quê? Você vai olhar lá para o enunciado e ver quais são os principais itens relacionados à questão. Quais são eles? São a quantidade de funcionários que trabalham para produzir essas máscaras. Então, eu vou colocar lá, ó, funcionários. Funcionários. Qual é o outro item? É a produção de máscaras. A quantidade de produção de máscaras. Então, você vai colocar aqui, ó, máscaras. Tranquilo? E o próximo é o tempo de produção, 3 horas. Então, estamos trabalhando em horas. Vamos colocar horas. Beleza? Agora ficou bem mais simples. A gente precisa colocar organizadamente cada item, respectivamente, em relação ao tempo que ela foi vista. Na informação 1, significa o quê? São as primeiras informações que o enunciado te deu. Com relação a funcionários, ó, com relação aos funcionários, qual foi a primeira informação que ele te deu? Ele te deu que eram 4 funcionários. Então você vai colocar aqui, ó, 4 funcionários. Continuando em relação aos funcionários, o que que ele disse? Ele vai contratar 2 funcionários. Bom, já que ele vai contratar 2 funcionários, nós teremos agora quantos funcionários trabalhando? Nós teremos 6. 4 antes, mais 2. No total de 6 funcionários. Aí você vai colocar como informação 2, 6 funcionários. Conseguiu entender? Então, beleza. Vamos lá. Agora, com relação a máscaras. Qual foi a primeira informação que ele te deu? Ele disse que há uma produção de 100 máscaras. Então, você vai colocar aqui, ó, na informação 1, 100. Tranquilo? Continuando em relação a máscaras, qual foi a nova informação que ele deu? Ele deu que precisamos produzir o dobro de máscaras. Bom, se nós tínhamos uma produção de 100 máscaras e agora nós temos que dobrar essa produção, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, se era 100, vai ser 2 vezes 100, que corresponde a quanto? 200. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 200 máscaras. Agora, vamos trabalhar na coluna de horas.
qual foi a primeira informação que o enunciado te deu, que é o tempo de produção das máscaras. A primeira informação que ele te deu foi que são produzidas em 3 horas. Então você vai colocar lá, ó, 3. Tranquilo? Sobrou o quê? A nova informação sobre horas, que é justamente a pergunta: quanto tempo será gasto? Tranquilo? Então você coloca H, coloca X, o que você achar mais viável. Eu prefiro colocar H para a gente conseguir entender que estamos trabalhando em horas. Bom, agora vai ficar bem legal. O script é o seguinte: como que a gente vai organizar isso matematicamente? Coloca sempre a incógnita evidenciada. H vai ser igual. Quem está logo abaixo dela, que é a relação principal, que antes eram 3 horas, agora vai ser tantas horas. Então, eu já vou colocar ele aqui fora, ó. H igual a 3. Sempre assim. Tranquilo? Agora, a pergunta mais interessante. É isso mesmo, você vai fazer uma pergunta. Vou colocar até em outra cor aqui, ó, para você, ó. Vou colocar em laranja. Aqui, ó, no cantinho. Você vai fazer a pergunta do quanto. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Quanto? Você vai pegar cada coluna e fazer a pergunta do quanto, sempre em relação à incógnita. Vamos lá? Vou fazer a relação de funcionários com horas. Na coluna de funcionários, você consegue perceber o seguinte: a primeira informação era 4. Depois se tornou 2. Aí você deve fazer a pergunta seguinte: quanto mais funcionários, ó, quanto mais funcionários, quanto mais, aí você coloca aqui, ó o bizu, segue o bizu, atenção aí, ó. Quanto mais funcionários, o que que vai acontecer com o tempo para produzir as máscaras? Se eu tenho mais funcionários, eu vou produzir mais rápido. Conseguiu perceber? Então, quanto mais funcionários, menos tempo será necessário para produzir as máscaras. Então, ó, quanto mais funcionários, menos tempo será necessário para produzir as máscaras. O que que eu devo fazer com isso, Eric? Quanto mais funcionários, menos tempo será necessário para produzir as máscaras. Seguinte, você só vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo essa ordem, o 6 em cima, o 4 embaixo? Quando eu mudar, ficar o mais aqui e aqui do lado ficar o menos, perceba, tá diferente, mais de um lado, menos do outro, eu vou inverter a posição do 6 e o 4 nesta coluna. Vai ficar 4 em cima e o 6 embaixo. Visualizou? Eu mudei de posição. Agora nós vamos trabalhar com a coluna de máscaras. Beleza? Mesma pergunta. Do quanto? O que que eu vou fazer? Máscaras em relação a horas. Para produzir máscaras,
o que aconteceu? Nesta coluna, antes eu produzia quanto? 100 na primeira informação. E na segunda informação, no aumentou, então eu vou fazer o seguinte: quanto mais máscaras para serem produzidas, mais tempo eu vou precisar para a produção delas. Percebeu? Então, quanto mais, mais. Já que é quanto mais, mais, perceba, ela se repetiu, ó. Mais, mais. Então, eu só vou repetir esta ordem. Não vou inverter de posição. Então, vai ficar 200 em cima e 100 embaixo. Tranquilo? Agora é só fazer princípio multiplicativo. Vou multiplicar estas partes. Tranquilo? Agora ficou fácil. Como que a gente resolve isso aqui, Eric? Vamos lá. Quanto é 3 vezes 4? 12. 3 vezes 4, 12. Dividido por 6. 2. Visualizou? 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, já trabalhei com estes números. 2 vezes 200 dá quanto? 400. 400. 400 dividido por 100, molezinha, basta só cortar os zeros. Zero em cima, os zeros embaixo. Então, sobrou quem? 4 dividido por 1 é 4. Mas é 4 que, Eric? 4 horas. Ou seja, o tempo para a produção do dobro do número de máscaras, aumentando-se 2 funcionários, nós teremos um tempo de 4 horas para produzir 200 máscaras. Então, nós temos como gabarito, letra D. Bom, pessoal, se você gostou, se inscreva no canal, curte, compartilha, ative o sininho para ficar atento aos novos vídeos que vão ser lançados. Um forte abraço e até a próxima!